Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou Lara Pepita, professora do Dom Concurso e cirurgiã dentista, mestre e doutora em odontologia, para conversar com você hoje sobre elementos estruturais da polpa e funções dessa polpa. É um tema ali que parece ser básico, né, tranquilo, porém que é bastante cobrado. Então, eu trouxe esse tema aqui para vocês, para a gente conseguir aprofundar bem ali os elementos estruturais dessa polpa dentária, lembrar sempre que a polpa ela não é sozinha, ela faz parte de um complexo, que é o complexo dentino-pulpar, então nós também vamos relembrar algumas características dos diferentes tipos de dentinas, que vai ser fundamental aí para resolver questões dos mais diversos tipos que abranjam o conteúdo complexo dentino-pulpar, tá bom? Mente, é importante entendermos que a polpa ela está dentro de um complexo dentino-pulpar. O que que significa dizer isso? Significa dizer que a polpa ela advém da mesma estrutura, da mesma característica histológica que a dentina. Então, a dentina é formada a partir de células que estão ali na polpa. E a polpa, por si, possui alguns prolongamentos que estão ali integrando uma parte dessa dentina, certo? Então, elas são estruturas que estão interligadas. Se vocês relembrarem, lá na odontogênese, nós temos a formação do órgão do esmalte. E nós temos um órgão do esmalte ali, que a partir da formação ali da invaginação do epitélio oral, formação da lâmina dentária, nós temos ali a formação de um órgão do esmalte que vai começar a se condensar em região ali as células ectomesenquimais, e nós vamos ter naquele momento essas células lá da papila dentária constituindo o nosso complexo dentino-pulpar. Lembra que o esmalte dentário ele vai estar sendo formado ali pela característica do nosso epitélio, das nossas características epiteliais. Então, vamos olhar aqui, vamos observar essa imagem da fase de campânula, por exemplo, né? Nós temos ali epitélio externo, epitélio interno, retículo estrelado, papila dentária, folículo, osso cervical. São todas aquelas estruturas que vocês já estudaram na odontogênese, mas que esse complexo dentino-pulpar ele vai estar sendo formado a partir da diferenciação dessas células ectomesenquimais da papila dentária, né? Então, esse detalhezinho aqui, para essa aula de hoje, é o que vocês precisam ter em mente, é o que vocês precisam lembrar. Por quê? Porque essa informação ela é muito importante. Observem aqui. Lembra que durante o processo de formação da dentinogênese e da melogênese, a dentinogênese vem antes da melogênese, né? Então, as células da papila dentária, elas vão se diferenciar em odontoblastos. Nós vamos ter pré-odontoblastos, depois odontoblastos, começando a formação de dentina. E aí, pessoal, todo aquele entorno da papila dentária, que depois vai se constituir da polpa, ele vai ser envolto por esses odontoblastos. Olha que interessante. Lá na frente, nós vamos entender que isso vai ser super importante para a formação das camadas da polpa, certo? Então, em torno de toda essa periferia dessa papila dentária, esses odontoblastos estarão dispostos em paliçada, um do ladinho do outro. E nós vamos ter ali uma formação de dentina que vai acontecer no sentido em direção à polpa dentária, né? E o esmalte ali vai ser centrífugo, vai estar indo para longe, certo? Então, pessoal, a primeira característica que nós temos que lembrar é que os odontoblastos, fazem parte ali das células da papila dentária e que nós vamos ter células mais indiferenciadas que vão se transformar em fibroblastos, que são a maior parte da composição ali da polpa, né? E temos também o órgão do esmalte, folículo dentário ali, que fazem parte ali da formação de outras estruturas, certo? Daí o que que acontece, pessoal? Nesse processo de formação da dentina, nós vamos ter um tecido que é menos mineralizado do que o esmalte, mas que não chega a ser mais mineralizado do que o cemento, e que é mais mineralizado do que o cemento, tá? Então, ele tem uma característica mais elástica, por quê? Porque o nosso esmalte é super rígido e a nossa dentina ela vai amortecer
esses esforços, essa rigidez que tem ali no esmalte. E nós vamos ter uma estrutura que vai ser responsável por caracterizar, por, né, mostrar pra gente a cor dentária final. Então, um dente muito amarelado, isso tem uma total relação com a dentina, com a cor da dentina, tá? É um tecido mineralizado de natureza conjuntiva avascular e acelular. Então, lá no nosso complexo dentino-pulpar, nós vamos ter essa estrutura, que é a dentina, que ela vai ser avascular e acelular, tá? Por quê? Por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque vocês precisam lembrar que o odontoblasto, que vai ser responsável por formar a dentina, ele não está na dentina, tá bom? Ele está lá na polpa, formando ali uma camadinha no entorno da polpa para formar a dentina. Então, nós vamos ter nessa dentina uma estrutura tubular que vai conferir essa resistência, essa resiliência e elasticidade para esse tecido, tá bom? Então, vamos lá. 70% de material inorgânico, composto por hidroxiapatita, temos 10% de água, 20% majoritariamente constituindo ali de colágeno. E o colágeno tipo 1 é o mais abundante e o tipo 5 também pode ser encontrado ali em uma menor proporção. Nós temos também os túbulos dentinários, vamos lembrar ali sempre que eles vão estar ocupando um grande espaço dessa dentina, 30% do volume dessa dentina é de túbulo dentinário, e que vai convergir à medida que vai se aproximando da polpa, tá bom? Ele tem um formato, ele tem um trajeto sim, em forma de S, mas quando ele se aproxima do ápice, ele tem uma característica mais retilínea, né? Então, à medida que ele está mais proporção oclusal, ele é um pouco mais em forma de S, mas à medida que ele vai se aproximando ali da região apical, ele tem uma característica mais reta. E o que acontece, pessoal, é que nós temos vários tipos de dentina sendo produzidas ali pelos odontoblastos que estão na camada odontoblástica da polpa. A dentina primária, que é aquela dentina que vai ser fisiologicamente formada até que se feche o ápice radicular. Gente, dentina primária. Não podemos esquecer. Dentina primária, primeira dentina. Primeira dentina ali, primeiro completa dentina que está sendo formada, tudo que está em dentina ali até fechar o ápice radicular, tá bom? Ela é composta, pessoal, pela dentina do manto e a dentina circumpulpar. Vamos falar sobre elas. A dentina do manto, pessoal, ela é a primeira dentina que vai ser formada pelos odontoblastos. Lembra do que eu falei para vocês? Que a camada de odontoblasto está ali na periferia da polpa. Daí o odontoblasto ele vai produzir a primeira camada, que é a dentina do manto. Aí tá aqui a dentina do manto. Aí agora ele vai começar a produzir a dentina circumpulpar. Tá abaixo da dentina do manto. E aí depois ele vai produzir a dentina secundária, que tá abaixo da dentina primária. E depois ele vai produzir a dentina terciária, que está abaixo da dentina secundária. Então, é assim que vai acontecendo a formação da dentina, né? Começa pela do manto, aí essa dentina do manto, ela vai ser depois a junção mamelodentinária, certo? Então, a primeira dentina que vai ser formada é a do manto. Ela tá logo abaixo ali do esmalte e do cemento. Daí, depois dessa dentina, a gente vai ter a dentina circumpulpar, que é a formada ali após a mineralização da dentina do manto. E nós vamos ter a maior composição das nossas dentinas é de dentina circumpulpar. O próprio nome, pessoal, é só para facilitar a memorização, o próprio nome já diz, circumpulpar, tá? É toda a dentina que está preenchendo tudo em volta da polpa. Ou seja, é tudo. É aquela dentina circumpulpar que está no entorno ali da polpa, composta ali por túbulos dentinários, né? Por dentina peritubular, por dentina intertubular, certo? Então, essa é a dentina circumpulpar, tá bom? E nós vamos ter, né? Parou ali. Vamos lá. Fechou o ápice radicular. Tem dentina do manto, tem dentina circumpulpar. Agora, nós vamos ter a dentina secundária, que vai vir depois. Depois que já foi produzida a do manto, que está pertinho ali do esmalte,
Já foi produzida a dentina circumpulpar, agora nós vamos continuar produzindo ali dentina circumpulpar. Só que agora com uma dentina que vai ser produzida depois que o ápice já fechou. E vai ser produzida ali ao longo de toda a vida, enquanto essa polpa estiver sadia para produzir essa dentina. Que é a dentina o quê? Secundária. Muito bem. Então, ela tem uma deposição lenta ao longo de toda a vida do nosso paciente, formação fisiológica, vai continuar ali produzindo dentina circumpulpar. E essa dentina, todas essas dentinas aí, a gente tem, além delas, uma pré-dentina. A pré-dentina, pessoal, ela é uma camada não mineralizada que ela tá lá entre os odontoblastos e a dentina circumpulpar, tá? Então, ela tá logo aqui, ó. Observem aqui. A gente tem a polpa, tem os odontoblastos e a gente tem uma proteção dos odontoblastos, que é essa área não mineralizada de pré-dentina, que também serve para esse amortecimento, né? É uma área ali não mineralizada. Então vamos lá. O que que temos que lembrar? Por exemplo, a junção amelodentinária, ela vai ser formada a partir ali da dentina do manto. Ela tá lá logo abaixo do esmalte, tá? Ela tá logo abaixo do esmalte. A dentina do manto, ela tá entre o esmalte e a dentina normal, que é a dentina circumpulpar. Já a dentina, a pré-dentina, para não confundir, ela tá antes dos odontoblastos. Ela tá logo à frente ali da camadinha de odontoblastos, ok? Então, ela vai separar o odontoblasto da nossa dentina. Ela é uma camada não mineralizada. Nós vamos ter, pessoal, só lembrar, né, que a dentina circumpulpar, ela é constituída ali por todo aquele monte de túbulos dentinários, né? Então, os túbulos dentinários, eles fazem parte da composição da dentina circumpulpar. Só que esses túbulos dentinários, eles estão com um monte de dentina em torno deles. Essa dentina é a peritubular. Ela vai revestir o túbulo, ela é super mineralizada e rígida. O que está entre os túbulos é a dentina intertubular, tá bom? Então, ela tem mais colágeno. É aqui que acontece a nossa adesão, é só pensar assim, né? A nossa adesão, ela acontece ali nas fibrilas colágenas, onde a gente tem bastante colágeno, que é a dentina intertubular. Já os tags resinosos, que são quando o nosso adesivo penetra no túbulo, ele vai ter uma adesão ali na dentina peritubular, que é a própria dentina que envolve o túbulo dentinário. Nós temos ainda a dentina interglobular, que vai ser ali uma matriz orgânica ali que permanece desmineralizada por algum motivo, né? Tem ali uma característica de glóbulos de mineralização ali, é uma característica bem específica e ela está lá presente, tá bom? E nós temos também a dentina terciária. A dentina terciária, pessoal, ela é apenas uma reação a agressões. Então, nós temos a dentina primária, que é a dentina do manto mais circumpulpar, até o fechamento do ápice radicular. Dentina primária, dentina do manto mais dentina circumpulpar, até o fechamento do ápice radicular. Dentina secundária, depois que fechou o ápice radicular, a gente vai continuar produzindo dentina secundária. E essa dentina secundária, ela tá cheia de túbulo dentinário, né? A dentina circumpulpar tem um monte de túbulo dentinário. Então, na dentina circumpulpar, nós vamos ter o que está entre os túbulos, que é a dentina intertubular, e a gente vai ter a dentina que envolve o túbulo, que é o próprio túbulo em si, que é a dentina peritubular. O nome peri já está dizendo, no entorno. E nós vamos ter a dentina que reage a agressões, que é a dentina terciária, tá bom? E essa dentina terciária, a gente tem tipos diferentes de dentina terciária. Elas vão formar uma barreira entre a polpa e o local que está afetado. Nós vamos ter, por exemplo, a dentina reacional, que são aqueles odontoblastos que sobreviveram à injúria pulpar, que vão ali produzir essa dentina. Então, eles estão reagindo, eles reagiram, eles botaram o cropped e reagiram, tá bom? Então, como memorizar, né? Dentina reacional, botou o cropped e reagiu. O odontoblasto está lá sobrevivendo, quase morrendo, mas está lá produzindo a dentina. Então, a gente vai ter túbulos dentinários ali contínuos aos túbulos dentinários da dentina secundária. São túbulos ali que estão sendo formados, né? A gente vai ter ali, né?
presença de túbulos contínuos com a dentina secundária. Já quando a gente está falando de uma dentina reparadora, nós estamos falando de células tronco mesenquimais da polpa, células indiferenciadas que vão se transformar ali em células semelhantes aos odontoblastos, mas elas não eram odontoblastos, e elas vão se originar ali, vão substituir os odontoblastos originais que foram mortos, destruídos pelo estímulo, e vão ali formar, se presentes, túbulos, mas que não são contínuos com os túbulos da dentina secundária. Então, tem uma característica ali um pouco diferente. Já a dentina esclerosada, pessoal, a gente está falando de fechamento de túbulo dentinário. A gente vai ter uma superprodução de dentina dentro dos túbulos, deposição de hidroxiapatita, de cristais na luz do túbulo. Então, aqui na dentina esclerosada, nós temos a esclerose tubular, que são o fechamento dos túbulos dentinários, tá? Então, para não esquecer, dentina reacional. O odontoblasto botou o cropped e reagiu. Tá? Ele reagiu, ele sobreviveu, ele vai formar ali uma dentina secundária ali que tem túbulos. Ela vai formar a dentina terciária ali contínua com os túbulos da dentina secundária. Já a reparadora, não. A gente vai ter que reparar aqueles odontoblastos que morreram, substituindo eles por células indiferenciadas da polpa, ok? E transformando ali em células que vão se comportar como odontoblasto, produzindo ali uma dentina secundária, uma dentina terciária. E nós temos também, pessoal, vamos lembrar que o nosso esmalte, quando a gente faz uma análise microscópica, ele é cheio de linhazinhas, né? Cheio de linhas, que são as linhas incrementais de Retzius, que estão caracterizadas ali pelo processo de crescimento desse tecido, de formação desse tecido, né? Tem relação com o processo de formação. Forma o tecido, aí dá uma parada, aí forma de novo e dá uma parada. Nesse processo vai formando um monte de linhas, nesse processo de formação desses tecidos. Da mesma forma acontece na dentina, assim como no esmalte. Então, a gente tem as linhas de Owen e de von Ebner, tá bom? A diferença entre elas, basicamente, ali, é que a gente tem nas de Owen linhas maiores ali, irregulares na espessura e no espaçamento, vão indicar a quantidade de dentina calcificada durante um determinado período de tempo ali. E nas de von Ebner nós temos linhas menores, que refletem o ritmo diário mesmo da produção natural ali da matriz dentinária, tá bom? Polpa, falei de dentina, mas agora é hora de falar da mais importante, né? Que é a polpa dentária, a mais importante desse conteúdo. Por que que a gente falou sobre aquelas informações importantes ali, pessoal? Porque também a formação da dentina tem total relação com o tecido pulpar, como a gente conversou, né? Principalmente ali a dentina terciária. E também com as funções da polpa, né? Até porque a nossa polpa ela tem uma série de funções e uma delas é reparar o tecido, reparar danos, né? E justamente isso que acontece quando a gente tem uma dentina terciária. Polpa dentária, tecido conjuntivo frouxo, origem ectomesenquimal, que a gente já conversou, desenvolvimento iniciado na 8ª semana de vida intrauterina, não mineralizado e totalmente vascularizado. Nós temos diferentes tipos celulares presentes nessa polpa. Odontoblastos, células indiferenciadas, fibroblastos, células endoteliais, neurônio, hemácias, células imunológicas, uma série de células. E é sobre isso que a gente vai conversar. A nossa polpa, pessoal, ela tem alguns constituintes, né? A polpa, ela tem várias células. Ela tem odontoblastos, que vão ser responsáveis por produzir a dentina. Ela vai ter pré-odontoblastos, que vão ser depois diferenciados em odontoblastos em algum momento importante. Fibroblastos, que estão ali em menor quantidade na polpa mais velha, né? A gente tem uma quantidade de fibroblastos e à medida que eles vão produzindo ali as fibras colágenas, chega uma hora que a gente vai tendo pouco fibroblasto, porque ele já produziu tudo que ele tinha para produzir de fibras colágenas ali e de tecido ali. E aí, por isso que muitas vezes é um pouco mais difícil a gente ter uma reparação desse tecido. Por quê? Porque já não tem mais tanto fibroblasto para reparar esse tecido e fazer com que ele fique como se fosse ali uma dentina secundária,
né? E aí, por isso que é um pouco mais difícil da gente conseguir reparar o tecido, ter uma dentina secundária em maior produção à medida que vai aumentando a idade. Temos as células mesenquimais indiferenciadas, temos as células do sistema imune, macrófagos, dendríticas, linfócitos, mastócitos. E nós temos também componentes extracelulares, como fibras colágenas, substância fundamental amorfa, calcificações, vasos sanguíneos, linfáticos e inervação. Quais que são as funções da polpa, pessoal? A polpa ela vai ter a principal função ali, uma das suas principais funções, de formar a dentina. Então, a gente tem a camada odontoblástica, que vai ser super importante nesse processo, tá bom? Então, pessoal, a função formativa dessa dentina vai ser justamente formar esse tecido, que é a dentina. E a função nutritiva vai ser de promover nutrientes para todos os componentes que estão nesse entorno, que estão ali circundantes, né? Então, periodonto, fornecer nutrientes mesmo, afinal de contas, a gente tem um tecido altamente vascularizado que vai ter um aporte sanguíneo ali, né? Então, nós vamos promover nutrientes para todos os tecidos que estão circundantes ali em volta dessa polpa. Temos a função sensorial, que é de reagir aos estímulos promovendo dor. Então, a partir do momento que essa polpa ela traz uma resposta dolorosa, ela consegue fazer com que aquele paciente procure atendimento, por exemplo, né? E a função defensiva é quando ela consegue ali inflamar, gerar ao mesmo tempo uma resposta sensorial, mas ela inflama, ela leva tecidos celulares ali para atuar, retardando ou impedindo a agressão dos tecidos, e isso é super importante, tá? Então, a gente tenta pensar numa sigla, mas a gente não vai conseguir. Então, FNDS. FNDS. Quase INSS. Essas são as funções da polpa. FNSD. Formativa, nutritiva, sensorial e defensiva. Gente, nós temos na polpa, nós temos algumas camadas também. Essas camadas, a primeira delas é a camada odontoblástica. Quando você olha em um corte histológico da polpa, você tem ali imediatamente abaixo da pré-dentina odontoblastos dispostos em paliçada. O que que vai acontecer? Observem nessa imagem. Quero que vocês observem bem nessa imagem. Nós temos ali a polpa dental e nós temos uma fileirinha de odontoblastos, um do ladinho do outro, formando ali a camada odontoblástica. Ela está logo abaixo da pré-dentina. Observem na imagem, acompanhem comigo na imagem. Pré-dentina, tá? E aí, logo em seguida, nós temos a dentina, recapitulando aquilo que nós já conversamos. Essa camada de odontoblastos, ela vai separar parcialmente a dentina e a pré-dentina em relação à polpa dental, bom? E aí, logo abaixo dessa camada de odontoblastos, nós vamos ter uma segunda zona, que é a camada subodontoblástica. Observem, em questões de concurso, algumas questões costumam cobrar camada subodontoblastica ou pobre em células. Mas no livro de histologia oral, no Catibúria, existe a classificação camada subodontoblastica dividida em duas subzonas, que é a zona pobre em célula e a zona rica em célula. Então, existem essas duas formas aí de nós estarmos denominando essa camada, tá? Ela pode ser denominada camada subodontoblastica, e nela nós temos a zona pobre e rica em células, ou camada subodontoblastica ou pobre em células, e a próxima camada vai ser a zona rica em células. Pronto. Então, pessoal, ela fica logo abaixo ali da região odontoblástica. Como o próprio nome já diz, é uma camada que ela tem poucas células. Como que vocês fazem para memorizar se a primeira camada que vai vir abaixo dos odontoblastos vai ser uma zona pobre ou rica em células? É só vocês pensarem que na região bem central da polpa, ela está cheia de células. Na região rica em célula, está cheia de célula. Então, a zona pobre em células só são prolongamentos ali das células da zona rica em células, tá bom? Só lembrar que a parte bem central da polpa é onde a gente tem mais ali tecido mesmo, mais células, tá bom? Então, essa é uma forma de memorizar. Memorizar que o que está pertinho do odontoblasto
é a zona pobre em célula, porque tem prolongamentos das células que estão na zona mais central da polpa, que é onde a gente tem mais concentração de tecido. E o que acontece? Ela está cheia ali de vasos, de fibras nervosas que podem alcançar até mesmo a pré-dentina e o interior ali dos túbulos dentinários, tá bom? Que são os prolongamentos ali que percorrem. Muitas vezes ali um terço do túbulo dentinário tem esse prolongamento odontoblástico. Mas o prolongamento odontoblástico está ali no túbulo dentinário e nós temos ali alguns prolongamentos também da polpa que podem estar bem no iniciozinho ali da pré-dentina, tá? A terceira camada, pessoal, é a zona rica em células, tá? Então, nós temos camada odontoblástica, temos a zona pobre em células ou subodontoblastica, e agora nós vamos falar da zona rica em células. É aqui que nós temos principalmente as células indiferenciadas da polpa, que são as células tronco, tá bom? Então, nós temos corpos celulares daquelas células que estão com os prolongamentos sendo emitidos lá na zona pobre em células, e essas células são geralmente bipolares, ou seja, elas emitem um prolongamento não só lá em cima, na zona pobre em células, mas também aqui embaixo, lá na área da região central da polpa, que é a próxima camada que a gente vai conversar, que é a região central da polpa. Ela tem um tecido conjuntivo frouxo singular, tem muitos fibroblastos, tem fibroblastos em repouso, que são os fibrócitos, tem células indiferenciadas também, matriz extracelular, colágeno, substância fundamental amorfa cheio de glicoproteínas, glicosaminos glicanos, água. E aí vocês conseguem olhar através dessa imagem A, B, C e D essas quatro camadas. Nós temos ali a zona odontoblástica, a camada subodontoblastica ou zona rica em células, zona pobre em células. Vou repetir, tá? Camada odontoblástica, zona pobre em células, zona rica em células e região central da polpa. Essas são as quatro camadas, tá bom, pessoal? O tema que nós vamos conversar agora será sobre inervação. Esse é o tópico mais cobrado nas questões de concurso sobre esse conteúdo. Então, a inervação da polpa dentária, ela é originada ali, inervada, essa polpa, por fibras das divisões sensoriais do nervo trigêmeo. E nós temos ramos autônomos do gânglio cervical também. O que acontece é que aqui nós temos dois tipos de fibras que a principal palavra que vocês nunca podem confundir é se a fibra é mielínica ou amielínica, certo? Nós temos dois tipos de fibras que vão estar inervando essa polpa dentária. Dois tipos fundamentais, que são as fibras tipo A e fibras tipo C. Gente, bainha de mielina, ela reveste o neurônio. Aí, nesse processo aqui, ela atua como se fosse um isolante elétrico que vai favorecer o aumento da velocidade da propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Ou seja, pessoal, a bainha de mielina, ela vai ser responsável por ser uma coisa super rápida. Você logo sente e logo passa. É uma dor assim que tem uma característica de ser mais imediata e também mais aguda. Então, o que acontece? Quando nós temos fibras que são mielínicas, essas fibras elas têm correlação com dores que conseguem cessar com uma rapidez muito maior do que com uma condução desse impulso nervoso de uma maneira mais rápida. Isso que eu quis dizer. E com as fibras amielínicas, a gente tem uma condução desse impulso que vai acontecendo de uma maneira mais lenta, quase sem, sabe, já quase morrendo, nas últimas. Então, pessoal, quando nós temos, por exemplo, as fibras do tipo A, nós temos dois tipos, as tipo A beta e a A delta. A delta, ela tá quase 90% ali dos casos. E a beta, ela é um pouco menos, um pouco menor de quantidade ali. E elas são mielinizadas, ambas são mielinizadas, onde a gente tem uma rápida velocidade de condução desse impulso nervoso. E o que acontece é que elas são fibras que têm uma leve penetração ali nos túbulos dentinários. São fibras ali que são caracterizadas, por exemplo, com qualquer impulso que se tem na dentina, se sente nessas fibras. Então, por exemplo, a hipersensibilidade dentinária, essas fibras estão associadas.
nenhuma cárie muito profunda, uma pulpite reversível, um início de um quadro já quase ali para endodontia, são características ali relacionadas a essas fibras. Então, a gente tem uma dor aguda, rápida, ela é uma dor localizada, tá? Então, ela tem uma velocidade de condução rápida, um limiar de dor baixo. O limiar dela é baixo. Ela é uma dor aguda e transitória, como no caso da sensibilidade. Já quando a gente fala das fibras do tipo C, por exemplo, nós já temos fibras amielínicas. A gente não tem bainha de mielina, então nós temos uma velocidade de condução que é mais lenta, que tem um alto limiar de excitabilidade. Então, ela é uma dor que, apesar de essa condução ser lenta, ela é uma condução ali que a pessoa vai sofrendo aos poucos, porque ela é uma dor excruciante e ela é uma dor lenta, ela é uma dor difusa, onde a pessoa não consegue nem localizar o dente que ela está sentindo. E essas fibras aqui, elas são bem características da pulpite reversível. E são fibras que, ao contrário das fibras tipo A, elas não estão localizadas na porção periférica da polpa, elas já estão mais centralizadas, elas já estão realmente para aqueles casos onde a cárie ou a agressão foi muito intensa para estar já ao nível de atingir e afetar essas fibras aqui, tá bom? Então, vocês vão ver que vai ter bastante questão sobre esse conteúdo para fixar bem esses conceitos. Então, eu trouxe aqui um resumão bem interessante para vocês. Observem que nós conversamos sobre tipos de dentina, sobre funções da polpa, camadas da polpa, fibras A e fibras C. Bem interessante esse conteúdo, onde nós vimos que a dentina primária, ela é aquela dentina que vai se formar até o fechamento do ápice radicular. Então, nós temos a dentina do manto, que vai formar a junção amelodentinária, ela está bem pertinho do esmalte. Nós vamos ter a dentina circumpulpar, que vai estar circunferência, ao redor, né? Circumpulpar, em torno da polpa, formando ali a dentina tubular, a dentina peritubular. Por quê? Porque toda dentina ali que vai estar presente ali, ela vai ter túbulos dentinários. Então, nós vamos ter dentina entre os túbulos, que é a dentina intertubular, e o próprio túbulo por si só, ele tem uma dentina no ao redor dele, que é a dentina peritubular, tá bom? Então, essa dentina do manto mais circumpulpar é a dentina primária, e depois que fechou o ápice radicular, a gente tem a dentina secundária se formando ali. Essa dentina secundária, ela vai ser a deposição constante ali de dentina circumpulpar ao longo ali enquanto a polpa continuar ali formando essa dentina. E a dentina terciária, lembra que a gente conversou que ela é uma dentina associada à reação à agressão. Lembra que para a gente diferenciar a reacional da reparadora, que são bem parecidas ali os termos, é só você relembrar que na reacional o odontoblasto vai reagir, colocar o cropped e vai conseguir ali responder ao estímulo formando dentina terciária por si só. Ele reagiu e foi lá e formou a dentina. Já a dentina reparadora, não tem mais odontoblasto ali. O coitado sofreu, morreu com a agressão e agora eu vou precisar, polpa, vou precisar formar um odontoblasto, uma célula parecida com odontoblasto, que é uma célula indiferenciada, que vai se diferenciar ali para conseguir produzir uma dentina que é bem irregular e que ela não segue ali a conformação dos túbulos dentinários da dentina circumpulpar. Ela é bem irregularzinha, né? Por quê? Porque não é odontoblasto verdadeiro, são células indiferenciadas. Então, essa é a dentina reparadora. Já a dentina esclerótica ou esclerosada, a gente lembra do termo esclerose tubular, que está relacionada com o fechamento do túbulo dentinário. Ou seja, ele está cheio de hidroxiapatita, cheio de cristais, cheio de minerais no seu interior. E a pré-dentina é aquela dentina que vem antes da camada de odontoblastos, ou seja, ela separa dentina e polpa. Por quê? Ela é uma pré-dentina, ela é uma área que não é mineralizada, ela está ali com uma região entre dentina e polpa e fica bem antes ali do odontoblasto, das camadas odontoblásticas. Nas funções da polpa, nós já vimos que ela tem uma função de formar dentina,
de promover nutrientes para os tecidos circundantes, de promover dor para reagir às agressões e fazer com que o indivíduo consiga buscar tratamento, e uma reação ali de conseguir se defender, impedir a agressão externa, tá bom? Vimos também que nós temos a camada odontoblástica, subodontoblastica, rica em células e pobre em células. Vimos também, perdão, pessoal, coloquei a ordem errada. Temos a camada odontoblástica, temos a camada subodontoblastica ou pobre em células, temos a camada rica em células e a região central da polpa. Vimos também que nós temos fibras amielínicas e mielínicas, sendo as fibras A mais associadas àquela sensibilidade que é uma dor mais aguda e rápida, mas é localizada, ela é transitória e tem uma rápida condução do estímulo por conta da bainha de mielina. Já as fibras do tipo C, por não ter a bainha de mielina, é uma condução lenta desse estímulo nervoso, é uma dor excruciante, uma dor difusa e uma dor característica da pulpite irreversível. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só e vamos resolver bastante as questões relacionadas a esse conteúdo. Desde já, um abraço e até a próxima.